Olá, galerinha, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a professora Marisa, de Ciências, e hoje nós vamos fazer a correção da atividade da página 48 do livro Terra e Universo, tá? A atividade que foi passada na última aula. Estamos estudando a energia térmica, né? Que é a energia ligada ao calor dos corpos. E hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade. Primeira questão, aí deixa eu subir aqui para a gente fazer aí a primeira questão. Diz assim: temperatura e calor são dois conceitos relacionados, mas diferentes. Ou seja, eles estão relacionados, mas não significam a mesma coisa, são diferentes. E aí ele pede para você fazer a definição desses dois conceitos. Então, a temperatura é a quantidade de calor que um corpo tem, né? Se um corpo está quente ou está frio em relação a um determinado padrão. Já o calor é uma sensação, tá? É a sensação do térmica, porque na verdade existe troca. Os corpos eles estão sempre trocando essa energia que é o calor, tá certo? Então ele diz depois o seguinte: porque a expressão estou com calor não está correta do ponto de vista científico. Porque, na verdade, calor não é algo que nós temos. Calor é algo que nós sentimos. Calor é uma sensação térmica, tá certo? Não é algo que se tem, é algo que se sente. Estou sentindo calor e não tenho calor. Estou com calor. Não, estou sentindo é a maneira correta de se dizer cientificamente. Pedro precisou medir a temperatura de seu filho e, para isso, colocou o sensor de um termômetro clínico na axila da criança. Após 3 minutos, fez a leitura no visor digital destacado na imagem a seguir. Está aqui, né? Não sei se dá para vocês verem direitinho, mas o visor está indicando o quê? 38,4 graus, tá? 38,4 graus. E aí, ele pergunta o seguinte, vou tentar mostrar aqui para vocês, tá aqui, 38,4 graus, tá? E aí ele pergunta o seguinte na letra A: por que Pedro teve que esperar alguns minutos para verificar a temperatura de seu filho? Para que haja a troca de calor, é necessário esperar algum tempo. Quando um corpo entra em contato com outro corpo, leva algum tempo, dependendo dos corpos e dependendo da quantidade de calor, às vezes um tempo maior, às vezes um tempo menor, para que haja essa troca, tá certo? Letra B, a temperatura normal do corpo humano é em torno de 36 graus e meio. Acima de 37 graus, considera-se que a pessoa esteja com febre. O filho de Pedro estava com febre? Justifique sua resposta. Sim, pois a temperatura do termômetro está marcando 38,4 graus, ou seja, é acima de 37. 36,5 é a nossa temperatura normal. Até 37 pode ser considerado normal ou começando um estado febril. Acima de 37, então, configura-se a febre mesmo como conhecemos, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? Terceira, observe o trecho de notícia apresentado a seguir sobre a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em abril de 2018. O texto diz o seguinte: BH, que é Belo Horizonte, tem sensação térmica de 6 graus na Serra do Curral nesta terça. Bom, a temperatura mínima da capital foi de 14 graus, mas a sensação térmica foi de 6 graus. Frio deve aumentar nos próximos dias, essa é a reportagem. O que é que ele pergunta na alternativa A? De acordo com o trecho de notícia, qual foi a diferença entre a temperatura real do ar e a sensação térmica em Belo Horizonte? A temperatura real foi de 14 graus, não é isso? Vamos voltar aqui no texto.
Temperatura real foi de 14 graus, mas a sensação térmica foi de 6 graus. Então, 14 menos 6, 8 graus na alternativa A. Alternativa B, todas as pessoas sentirão um frio de 6 graus? Não, porque isso é uma sensação térmica, tá? Essa sensação térmica vai depender da percepção de cada pessoa, tá? Uns vão sentir um pouco mais, outros um pouco menos. Letra C. Como os dois valores de temperatura foram determinados? A temperatura real do ar, através da medição por um termômetro de ambiente. E a outra, através da umidade do ar, tá? Eles detectam a sensação térmica. Quarta questão. Observe o quadro com informação de temperatura corporal de dois animais diferentes da temperatura do ambiente em 3 dias do ano. Então, temos aqui o animal 1, o animal 2, a temperatura ambiental em 3 dias diferentes. Nesse primeiro dia, nós temos uma temperatura do ambiente de 23 graus, o animal 1 com temperatura corporal de 23 graus e o animal 2 com temperatura de 36 graus. No segundo dia, temos uma temperatura ambiental de 38 graus, o animal 1. Aumenta sua temperatura para 35, o animal 2 permanece em 36. No terceiro dia analisado, temos uma temperatura ambiental de 10 graus, o animal 1 cai sua temperatura para 15 graus, enquanto que o animal 2 permanece com a temperatura de 36 graus, ou seja, a temperatura do animal 2, ela permaneceu estável, ela permaneceu a mesma, independente da variação de temperatura. Certinho, deu para perceber, né? Na letra A, ele pergunta assim, qual dos dois animais apresenta tendência em entrar em equilíbrio térmico com o ambiente? O animal 1, tá? Por quê? Porque o animal 1 sofre variações de temperatura. Se a temperatura cai, a temperatura do ambiente cai, a temperatura interna dele cai também. Se a temperatura do ambiente sobe, a temperatura interna dele sobe também, enquanto que o animal 2 não. A temperatura interna dele permanece invariável, independente da temperatura ambiental. Na letra B, alguns animais apresentam mecanismos internos que auxiliam a regular sua temperatura corporal de maneira mais eficiente do que outros, o que é possível concluir que a regulação de temperatura corporal dos animais do experimento. Então, é possível concluir que o animal 2, ele tem esses mecanismos internos que mantêm sua temperatura interna, sua temperatura corporal interna, constante, tá? Não varia conforme a variação do ambiente, enquanto que o animal 1 não possui esses mecanismos, tá? Então, ficamos por aqui, vocês vão, em casa, vocês vão ler aí a página 49, tá? Vão ler, dá uma lidinha, porque é a introdução do nosso próximo assunto, tá? Então, vocês vão ler aqui sobre a propagação de calor, tem um textozinho aqui falando sobre os iglus, vocês vão dar uma lida, tá? E vão fazer algumas questões propostas que tem aí a partir desse texto da página 49, tá bom? E, então, nos vemos na próxima aula, aguardo vocês. Contem comigo se precisar, se tiver alguma dúvida, tá? É só falar comigo. Um grande cheiro para todo mundo.